Olá, meus alunos do terceiro ano. Estamos aqui no nosso segundo encontro, hoje, 7 de abril, a segunda videoaula desse período de quarentena. E dando continuidade ao assunto que nós iniciamos ontem, vamos falar ainda sobre o pré-modernismo. Só que agora a gente sai da poesia, porque ontem foi Augusto dos Anjos, e vem para a prosa. Hoje nós vamos falar sobre o marco inicial do pré-modernismo, a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Muito bem. Agora, antes de entrar no livro propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho da história. O que baseou essa obra? O que motivou esse livro ser escrito? Vamos lá. No ano de 1896, foi criado o Arraial de Belo Monte, também chamado de Arraial de Canudos, no sertão da Bahia. Foi criado por quê? O líder desse povoado, vamos dizer assim, que foi erguido no sertão da Bahia, o Arraial de Belo Monte, o Arraial de Canudos, foi um cearense denominado Antônio Conselheiro, nascido no sertão do Ceará, nascido na cidade de Quixeramobim. Então ele veio como um ermitão, como um eremita religioso, aquele cara que anda sozinho. Ele pregava a Bíblia, ele era contra o casamento civil, ele era contra a República. Vejam que a República foi instituída em 1889 e, anos mais tarde, Antônio Conselheiro, vagando pelos sertões do nosso Nordeste, ele vai conclamando as pessoas a defenderem as suas teses. Ele era contra o casamento civil, ele era contra a República, ele queria a volta da monarquia, ele era contra o pagamento de impostos, enfim, ele forma um núcleo lá no sertão da Bahia. Esse povoado vai crescendo, eles plantavam, eles ergueram uma igreja, e esse pessoal realmente era uma espécie de resistência à nova república. De modo que, em 1886, houve uma expedição da Polícia Militar da Bahia para tentar debelar esse que era visto como um movimento perigoso para a República. Antônio Conselheiro já tinha um povoado grande. Quando o povoado foi destituído, ninguém sabe exatamente quantas pessoas havia, mas só para vocês terem uma noção, Euclides da Cunha vai dizer que foram contadas 5.200 casas. Atenção, 5.200 casas, uma em cima da outra, mas era um local em que morava muita gente. Você imaginando que em cada casa uma família, um casal com um filho pelo menos, e naquela época havia mais filhos, então era um povoado grande. Essa resistência à nova república tinha que ser debelada, tinha que ser, digamos assim, interrompida. E daí o governador da Bahia manda uma expedição da Polícia Militar. Os sertanejos, os jagunços, os comandados por Antônio Conselheiro, ele era o grande líder desse povoado, consegue expulsar a polícia, consegue vencer a polícia, digamos assim, num combate inicial e mais leve. Daí vem a segunda expedição com o exército. Os jagunços colocam essa segunda expedição para correr. Daí vem a terceira expedição. O exército novamente vem mais robusto, vem mais fortificado. Os jagunços colocam esse pessoal para correr de novo. E aí vem a quarta e última expedição. Essa traz artilharia, essa vem bem mais forte, vem com mais violência para acabar de vez com o Arraial de Canudos. É justamente acompanhando a quarta expedição em que Euclides da Cunha está inserido. Ele vem como um enviado especial, ele vem como um jornalista, ele vem como um enviado especial do jornal O Estado de São Paulo. Ele vai chegar
em 1897. Lembrando que desde 1896 que o Arraial está sendo, digamos assim, atacado e está vencendo essas primeiras batalhas. É aí que Euclides da Cunha chega no sertão da Bahia, acompanhando a quarta expedição, para fazer toda a cobertura daquele conflito. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer na montagem da obra? Euclides da Cunha, esse bigodudo que você vê aí, essa é uma das capas, né? Os Sertões foi uma obra que teve várias edições, diversas edições, e essa daí é uma delas. Então, esse bigodudo, ele resolveu organizar a obra em 3 partes. Uma obra relativamente volumosa, mas dividida apenas em 3 partes. A terra, o homem, a luta. Muito bem. O carioca Euclides da Cunha, ele era formado em ciências naturais, ok? Guarda esse detalhe aí. Então, ele entendia um pouco da parte um pouco de biologia, um pouco de geografia. Ele tinha um certo conhecimento, um certo know-how nisso. Então, ele foi fazer uma análise da região, uma análise científica. Afinal de contas, ele tinha formação em nível superior em ciências naturais. E aí, ele faz uma análise sobre a Terra, uma análise minuciosa, um olhar científico. Depois, na segunda parte, o homem, ele faz uma análise sociológica, antropológica do nordestino, do sertanejo, do homem que vive lá no Alto Sertão, enfrentando a seca, enfrentando muitas vezes a fome, enfrentando a falta do Estado, né? O Estado que não chega ou não chegava lá naqueles rincões. Enfim, ele vai fazer uma análise social e antropológica do ser que morava naquela região. E por fim, em A Luta, ele vai falar sobre o conflito propriamente dito. Muito bem. Nessa primeira parte, a Terra, que é muito interessante justamente pelo olhar cientificista, ok? Se vocês ouvirem falar que em Os Sertões, que na obra Os Sertões tem o cientificismo, é porque tem esse caráter de uma análise científica que o seu autor, que Euclides da Cunha, fez. Olha só o que ele escreve em dado momento. Ao sobrevir das chuvas, quando as chuvas vêm, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas. Está muito seca, fica verdinha, uma mutação, uma mudança fantástica. Contrastando com a desolação anterior. Veja, olha o chão aí, ó, a terra batida, o chão rachado, o mato seco. Vai haver um contraste, vai haver uma mudança radical. Caiu chuva em poucos dias, está tudo verdinho, está tudo bonito, está tudo agradável. Os vales secos fazem-se rios. A vegetação recama de flores, fica florida novamente. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, o firmamento, sem aquele azulzão dos céus, aquele sol forte, alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da terra. Quer dizer que a terra revive. Você vê vida novamente. Naquilo que parecia ser um cenário de morte, de desolação, a gente vê vida novamente. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo sem dono. Depois tudo isto se acaba. Vem a seca de novo, não é? Voltam os dias torturantes. A atmosfera asfixiadora. O empedramento do solo. Aquele solo que é fértil, ele vira pedra, chão batido, terra batida de novo. Veja, é uma análise, é um olhar detalhado sobre a região sertaneja. Nós temos nessa parte a terra, que é a primeira parte dos sertões,
um momento em que ele faz uma análise sobre a origem das secas. Ele analisa também plantas, enfim, é uma análise com um olhar científico. Agora, partindo para a segunda parte, que é o homem, vejam um trecho do olhar, da visão que o escritor Euclides da Cunha teve sobre o nosso sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E por que o sertanejo precisaria ser um forte? Para suportar aquele ambiente completamente hostil, completamente adverso. Se ele não fosse um forte, ele não sobreviveria ali. E foram aquelas condições, aquelas mais terríveis condições, que transformaram esse ser em forte. Mas ele não fala só isso sobre o homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A sua aparência, ao primeiro lance, quer dizer, vendo assim, à primeira vista, dando uma olhada sem ver detalhes, dando uma olhada superficial, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Quer dizer, olhando rapidamente, a gente pensa que é um ser fraco, mas não, é um ser forte. Olhando superficialmente, sem conhecer direito, parece que é o oposto, mas não é. Falta-lhe a plástica impecável, ou seja, não é bonito. Falta-lhe o desempenho, quer dizer que ele é empenado. Está dizendo aqui as suas primeiras impressões sobre o sertanejo. Falta-lhe também a estrutura corretíssima. Então ele não tem aquela pose, aquela estrutura correta. Das organizações atléticas, falta-lhe a estrutura corretíssima de um ser atlético, um porte bacana. É desgracioso, desengonçado, torto. Agrava-o a postura normalmente abatida. Olha só, uma postura que vive normalmente no abatimento. No manifestar de displicência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Veja as primeiras impressões que Euclides da Cunha teve ao ter contato pessoal com o nosso irmão, nosso sertanejo, o nosso irmão nordestino. É um homem permanentemente fatigado. Dá a impressão de ser um homem que vive permanentemente cansado. Ele mostra aqui, né? A sua aparência ao primeiro lance de vista. Então, de imediato, ele teve essas impressões, depois ele viu que aquilo era fruto de muito sofrimento, muito trabalho, muitas coisas que faltam na vida, é o emprego que falta, é a terra seca, falta água, falta comida, falta estrutura, enfim, de estrada, falta tudo na vida desse homem. Então ele viu que, na verdade, para suportar tudo aquilo, essas foram as primeiras aparências, mas o cara, na verdade, é um forte. E agora, passando para a terceira e última parte, a luta, vejam uma descrição, na verdade, uma narração, também com um pouco de descrição, que Euclides da Cunha faz da quarta expedição. A primeira da Polícia Militar e depois 3 do Exército. Essa terceira do Exército, a quarta no geral. Vejam o resultado dessa quarta expedição. Diz assim: Canudos não se rendeu, quer dizer que lutou até o fim. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, foi destruído por completo, expugnado palmo a palmo. Na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Caíram seus últimos defensores, pois todos morreram. Esse que está com o valor semântico de pois. Eram 4 apenas, os 4 que resistiram até o fim. Um velho, 2 homens feitos, 2 adultos, e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de detalhes, pormenores, detalhes, em que se amostrassem mulheres precipitando-se, jogando-se nas fogueiras dos próprios lares,
abraçadas aos seus filhos pequenos. Vocês entenderam? Ele está dizendo que ocorreu isso. Casas em chamas, e no filme Os Sertões tem essa parte, tem essa cena, passa muito rapidamente, tem gente que não entende. As mulheres vendo maridos mortos, maridos presos, maridos desaparecidos, mas não, meu marido morreu. O sonho de Canudos acabou, o sonho de viver num lugar, de trabalhar só para a gente, de não pagar imposto, de não dever satisfação ao governo. O sonho do Arraial do Belo Monte acabou, está destruído. Então não há mais sentido em viver. A casa pegando fogo, mulheres com criança no colo se jogando dentro daquela casa em chamas, dentro da fogueira. Essas pessoas cometeram suicídio e levaram os filhos. E de que modo comentaríamos, com só a fragilidade da palavra humana, o fato singular, o fato único, de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, ele estava no dia 5, na manhã de 3, o que foi que ocorreu? Os prisioneiros válidos, bem de saúde, colhidos, presos na véspera. Então o pessoal foi preso no dia 2. E desde a manhã do dia 3, esses prisioneiros que estavam bem de saúde, e entre eles aquele Antônio Beatinho, o Antônio Conselheiro, o líder máximo, que se nos entregara confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história. Veja, essas pessoas não apareceram, está na segunda linha desse parágrafo. Foram presos, prisioneiros que se entregaram ou foram capturados, válidos, bem de saúde, foram presos no dia 2. Na manhã do dia 3, já não foram mais vistos. O que foi que aconteceu? Uma página escura, uma página realmente complicada e vergonhosa da nossa história. Será que esse pessoal que não apareceu mais fugiu? Claro que não, né? O que Euclides da Cunha está colocando aqui é uma espécie de crime de guerra. Os prisioneiros foram abatidos, os prisioneiros foram mortos. Caiu o arraial a 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200 cuidadosamente contadas. 5.200 casas, no mínimo 3 pessoas por casa. É por isso que há um cálculo, claro, não houve uma pesquisa lá, não houve um recenseamento, não houve uma contagem oficial, mas há um cálculo de que no Arraial de Canudos havia de 15 mil a 25 mil pessoas. Olha só, era um lugar bastante populoso, tendo em vista que há cidades no interior de Pernambuco, há cidades no interior da Paraíba, há cidades no interior da própria Bahia, cidades com prefeito, secretários, Câmara de Vereadores, etc., com 2.000 pessoas, com 2.500 pessoas, 3.000 pessoas. Só o Arraial de Canudos tinha, no mínimo, 15.000 pessoas, podendo ter chegado até 25 mil delas. Ok? Muito bem. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Nas minhas considerações finais, eu queria que vocês lessem um pouco sobre a obra Os Sertões. Né? Ler o livro, que está disponível na internet, pode procurar que vocês vão achar, seria o ideal. Quem não puder ler o livro, leia sobre o livro, já vai ser muito importante. E, para terminar, eu vou deixar uma pequena atividade. O que Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, o cara que veio a mando do jornal Estado de São Paulo, cobrir a 4ª expedição, o que ele achava sobre a miscigenação? Qual sua tese, qual o seu ponto de vista sobre a mistura de raças? Por exemplo, um europeu, um cara lá branco, dos olhos azuis, um europeu, ele vem para o Brasil, ele conhece uma índia, ele se apaixona, casa e tem filhos. Essa miscigenação, essa mistura de raças, gerando um descendente. O que Euclides da Cunha achava sobre isso? A respeito disso, qual era o seu ponto de vista?
Isso está na obra, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. A atividade a ser mandada para o meu WhatsApp é o que ele achava sobre a miscigenação, sobre a mistura de raças, e pega um trechinho da obra, isso está na internet, com boa vontade é só procurar. Pega um trechinho da obra que comprove o que você vai dizer. Tá ok? Como está sendo dito aí, obrigado a todos. Amanhã tem mais. Um forte abraço e vamos respeitar a quarentena. Paz e bem.